Oi pessoal, sejam bem-vindos em mais um vídeo aqui no meu canal. Lembrar de fazer algo que a gente precisa pode estar sendo um problema. Lembrar de separar a roupa da criança, por exemplo, no dia anterior, para que no dia seguinte esteja mais fácil para vocês, pode estar sendo um problema, né? Você não consegue lembrar ali na noite anterior, no dia seguinte já sendo para estar facilitando as coisas, né? Você não consegue lembrar se você separou ou não a roupa da criança, para ficar mais fácil. E se você ficar ali naquele pensamento, será que eu separei? Será que eu não separei? E não for logo verificar também isso, se separou ou não, e aproveitar para separar, porque você tinha esquecido de separar, aí que pode ser um problema mesmo, né? Porque ficar adiando, sem ficar só pensando se separou ou não, podendo ir logo, né? Verificar. Então, só ir verificar já atrapalha um pouco, porque não se lembra se separou antes, como também separar. Então, isso pode ser um problema. E por falar em lembrar de separar a roupa antes, né? No dia anterior, eu não sei se vocês sabem, mas o último vídeo que eu postei foi falando sobre isso, onde eu trago ali uma melhoria para essa parte, para você não precisar mais estar indo até o guarda-roupa das crianças ou da criança todas as noites, na noite anterior, né, ao dia seguinte que ela vai precisar, da criança vai precisar da roupa, ou você mesmo que vai vestir a criança para facilitar isso aí, né? Então eu trouxe uma melhoria aí. Caso vocês não tenham assistido, corre para assistir. Quer dizer, primeiro assiste esse vídeo aqui, termina logo esse, para poder ir assistir o vídeo passado, caso você não tenha assistido. Essa técnica que eu venho usando tem melhorado 100% para mim e eu trouxe para que ajude 100% vocês também. Já a gente só tem, por exemplo, até tal data para ir na cidade resolver alguma coisa, por exemplo. Passou ali a data e você nem se lembrou. Ou a gente, né? Nem se lembramos. E pode ser um problema, porque a gente só tinha até aquela data. Passou, pode ser um problema. Ou, por exemplo, você não lembra a tempo de ajudar a criança na atividade, ou nem lembra de mandar ela fazer atividade. Então, isso aí que pode ser um problema, né? Porque ficar ali acumulando atividades, acumula 3, 4, né? Ou mais atividades, e ter que tirar um dia ou dois, não sei quantos dias vai precisar, para colocar em dia todas as atividades, né? Então, pode ser um grande problema. E por que tem sido um problema? Justamente porque você não consegue lembrar. Não consegue lembrar tempo do que precisa ser feito. Eu já passei por alguns momentos que eu esqueci. Até teve momentos que já foi acumulado até atividades aqui. Então foi muito ruim ficar esquecendo, mas eu já resolvi. Então foi pensando nisso, vendo que é muito ruim, né, ficar esquecendo de algumas coisas. Eu vim aqui trazer 3 estratégias para você usar e não esquecer mais da hora de fazer atividade com a criança. Não esquecer mais de ajudar a criança ou de pelo menos lembrar a criança de fazer atividade. Mas antes, quero aqui dar boas-vindas aos novos inscritos, né? Chegarem novos inscritos aqui no meu canal. Sejam bem-vindos por aqui. Para vocês que não sabem sobre o que é meu conteúdo, trago um vídeo aqui incentivando os pais, né? E responsáveis a se dedicarem na vida escolar dos filhos. Eu espero que eu esteja aqui, que eu esteja conseguindo ajudar todos vocês que estão aqui comigo há muito tempo, que está chegando agora, né? Além de incentivar os pais responsáveis a se dedicarem na vida escolar dos filhos, eu também trago, já trouxe vídeo com dica de atividade, incentivo também a não só a se dedicarem, a colocar os filhos para fazer alguma coisa, sentar com os filhos para ajudar a eles a fazer atividade, mas sim também criar atividades. Também já trouxe aqui dicas de como você cria atividade para sua criança. Trouxe também aqui nos vídeos dicas de joguinhos, onde aí ajudou muito na alfabetização e outros pontos aí também de desenvolvimento da criança. Então, são vídeos assim como esse que eu trago aqui para ajudar vocês. E também vídeos como o do vídeo passado, que é trazendo ajuda para o seu dia a dia, né? Às vezes o dia da gente é uma correria e precisando usar a estratégia para estar diminuindo pelo menos a correria, né? No começo do dia e também já trouxe vídeo como você pode fazer para facilitar o final do ano, ver o final do ano tá aquela correria, né? E já trouxe vídeo para facilitar aqui o final do ano. Então vamos para o assunto do vídeo de hoje. Então, para o assunto do vídeo de hoje, eu trouxe aqui 3 estratégias para você lembrar de ajudar seu filho na atividade de casa ou simplesmente lembrar ele da atividade que tem para fazer. Porque às vezes a criança não lembra, né? Então a gente tá ali como mãe para lembrar também o filho da atividade. Então a estratégia número 1 é olhar a atividade da criança quando ela chega da escola ou o quanto antes. Quando você olha a atividade da criança, você no início ainda fica difícil você lembrar dele fazer atividade ou de você ajudar ele na atividade. A gente não lembra do que a gente nunca viu, a gente lembra do que a gente vê.
E claro que no começo pode ainda esquecer, claro, mas pode lembrar. E do que a gente fala também, quando a gente fala, o cérebro lembra depois, a gente repete a fala, começa a um costume falar algo que a gente não tinha costume antes. Então, no que você vai ali olhar a atividade da criança, você vai conseguir lembrar depois. Como eu já falei, pode ser que nos primeiros dias ainda não, mas pode ser que já nos primeiros dias você já consiga lembrar, sim, da atividade. O cérebro vê, mais tarde lembra. Aí você pode dizer assim, não, eu não tenho tempo. Quando a criança chega da escola, a gente vai logo almoçar, depois já vou descansar, me deitar ou me sentar um pedaço. E em seguida já vou fazer minhas outras tarefas que eu preciso fazer. Ou, caso você não deite um pedaço, não se sente um pedaço para descansar, você talvez pense assim, não, já vou logo fazer minhas tarefas. Ou você talvez até trabalhe depois do almoço, então tem muita coisa para fazer. Então, a dica que eu ia lhe dar, estou lhe dando já, era de você, assim que a criança chegasse, você já fosse pegar os materiais escolares para ver o que a criança fez. Porque você já liga uma coisa com a outra. A criança chegou em casa, muitas vezes você vai receber a criança. Eu recebo a criança em casa, na porta da minha casa. A maioria das vezes. Ou então, caso não receba, às vezes também a gente vai buscar na escola. Então, quando a criança chega da escola, se a gente vai buscar ou se a gente vai receber na porta, a gente já tá ali com a criança, só pegar os material e olhar o que foi feito, o que foi que a criança fez. Aí já fica ligando uma coisa com a outra, já tá ali, pega e olha. Mas caso você seja como eu, que também, quando assim que a criança chega, vai logo almoçar, que eu também sou assim, aqui em casa também nós somos assim, 11 horas praticamente a gente já vai almoçar. Então, pra mim também não dá certo, mas já fiz isso, já assim que a criança chegou, eu já fui olhar logo qual a atividade que ela fez. Mas o que eu faço hoje, na maioria das vezes, também depois do almoço, já me sento, me deito um pedaço, então eu já pego os materiais escola dele e vou olhar o que foi que ele fez. Tô falando pra criança que estuda pela manhã, mas também você pode fazer isso com criança que estuda tarde, certo? Procurar um horário para fazer isso. Quando eu almoço, vou me deitar, antes que eu me deite, eu pego logo os material da criança, vou olhar o que ele fez, o que a criança fez. Já descansa o corpo e olha o que a criança fez. Faz duas coisas de uma vez só. Pra quem diz que nem se deita, nem se senta um pedaço depois do almoço, mas eu sugiro que vocês ali tirem pelo menos 5 minutinhos pra olhar o que a criança fez na escola, qual a atividade que ela fez. Porque não vai levar nem isso, né? Não vai levar nem 5 minutos. Então, dá rapidinho, mesmo que você vá trabalhar, mesmo que você vá fazer alguma coisa em casa que não dê pra parar logo. Além de você olhar, ficar sabendo o que a criança fez na escola, você também, qual a atividade, né? Você também pode estar conferindo se a criança fez toda a atividade, se faltou alguma coisa dela fazer, caso dê para perceber, né? E outra coisa, você pode ali estar tendo ideias de atividade que você possa passar para ela, caso você seja uma mãe que já faz isso ou que quer fazer isso, né? E aí não sabe por onde começar. Vários benefícios você tem ali só em olhar a criança, olhar a criança não, olhar qual atividade que ela fez. Sim, esqueci de dizer, conferir o que a criança fez, isso é uma coisa que eu faço ainda até hoje. Que eu amo fazer isso, eu amo conferir, não é exatamente conferir, né? E sim olhar, ver o que ela fez, né? E às vezes tem até ali alguma coisa nova que ele aprendeu, que eu não sabia que ele tinha aprendido, então eu vou amar saber, né? Eu acho muito fofo quando ele aprende algo novo. Eu amo fazer isso. E isso eu ainda uso até hoje. Segunda estratégia, colocar o despertador para despertar, para alarmar. Colocando o celular para despertar, você lembra de fazer atividade ali, não está esquecendo de fazer atividade, nem de lembrar a criança de fazer atividade. O que você pode usar para ser o despertador? Você, por exemplo, está assistindo aí, provavelmente com o celular na mão, está me assistindo, né? Então você pode usar ele. O celular tem a função de a gente colocar ele para alarmar. Caso você não tenha um celular, mas geralmente hoje todo mundo tem um celular, né? Mas caso você não saiba colocar ou não tenha um celular mesmo, você pode comprar um despertador, né? Hoje em dia talvez não exista tanto despertador para vender, mas eu já vi outra coisa que parece um despertador, que você pode está usando essa função de despertador. Caso você esteja me assistindo aí através de um computador ou de um tablet, eu não sei se eles têm essa função de alarmar, mas existem aí os despertadores. Tem até relógios que ele tem essa função, né? Então, pode estar usando aí o que você tem a seu favor. Muitas vezes a gente fica assistindo coisas no celular que não traz benefício para a nossa vida e não usa para aquilo que importa, né? Para aquilo que traz benefício. Então que a gente venha aprender a usar as coisas que a gente tem ao nosso favor. Colocar o celular para despertar na hora de fazer a atividade dele, eu não faço mais. Por quê? Porque eu não estou mais precisando. Mas eu uso para outras funções, para outras coisas.
Terceira estratégia, criar o hábito de estudos. Quando você criar o hábito de estudos, você vai ali conseguir lembrar da hora de fazer atividade, ou conseguir lembrar a criança para ela fazer atividade. E ali não vai mais estar esquecendo, não vai estar deixando para depois, não vai achar que depois vai dar certo, vai fazer logo. Não vai mais para a atividade. E claro, para criar esse hábito de estudos, você vai precisar desses dois primeiras estratégias. Claro que se souberem de outra estratégia, para facilitar ainda mais a vida de vocês, você usem também aí. Então, recapitulando aqui, as 3 estratégias para você conseguir lembrar de fazer atividade com seu filho, para você lembrar seu filho, são olhar o que a criança fez assim que chega da escola ou quanto antes, colocar o despertador para alarmar, né? Colocar para alarmar o despertador, um celular, qualquer coisa que vocês possam ter aí, e criar o hábito de estudos. E isso é uma estratégia que eu uso, né? Agora, se tem uma mãe que diz assim, não, para mim não dá certo. Meu filho não quer, quando quer só quer no chão, precisa ter uma mesa bonitinha, não dá certo não pra mim. Eu acredito sim que realmente a gente tendo uma mesa pra criança estudar, uma cadeirinha ali, é melhor pra criança, é melhor estudar, aprende melhor, né? Eu acredito nisso. Só que primeiro, você tem essa mesinha? Se você não tem, você vai esperar, sei lá, meses ou anos, pra quando conseguir essa mesa, pra poder começar a mandar fazer atividade, ou ajudar em atividade, ou criar hábitos de estudos. Quanto tempo você vai esperar? Quando você conseguir essa mesa, essa criança já vai estar em qual série? E será que, por causa que você esperou para chegar essa mesinha, será que ele não deixou de passar por causa que você não agiu no que vocês podiam agir? No que você podia agir? Entendeu? Será que ele não se atrasou? Será que ele deixou de passar de ano? Foi reprovado só por causa disso. Entendeu? Então você não deve esperar ter essa mesinha se você não tem. Você não sabe quando você vai conseguir essa mesinha. Por exemplo, eu já postei aqui. O meu filho faz no chão, na rede, às vezes faz na mesa. Mas às vezes faz onde quer, sabe assim, no chão, mesa. Vai deitar na rede com os cadernos no chão, os livros no chão. Não sei como é que ele consegue ficar nessa posição, que eu acho que deve ser uma posição muito ruim. Mas ele faz. Eu já até postei aí algumas coisas, não tudo, né? Ele não gosta de ser postado, ele não gosta de aparecer. Então eu não posto. Mas vocês viram que eu postei algumas vezinhas. Vocês que não viram, vá lá ver, tá nos posts lá. Eu também não tenho essa mesinha. Então essa mesinha bonitinha, um cantinho bonitinho pra ele fazer atividade. Então eu não vou esperar chegar essa mesinha pra eu começar a agir. Se eu fosse começar a esperar por isso, será que ele tava na série que ele tá hoje? Quer dizer, o pequeno até tava, né? Porque até agora não, ele passou, não por média, né? Porque ele ainda tá, agora que entrou no 4º ano, que é agora que vai começar a passar por média pra ele. Mas o outro, qual nível ele tava? Né, o meu mais velho. Será que ele tinha passado esses anos todos? Que hoje já tá no 9º ano. Entendeu? Claro que se for uma mesinha baratinha, às vezes dá pra gente conseguir cedo. Mas às vezes a gente vai deixando de passar. E depois eu como, quando nem compra. Né? Então, eu não esperaria por isso. Eu agiria logo. Quer dizer, eu agi logo e eu espero que vocês ajam também aí, né? Então não adianta esperar por uma coisa que você não sabe quando é que vai chegar. Certo? Então, faça. Se ele quer no chão, faça no chão. Se ele quer na rede, como o meu, faça na rede também. Às vezes o meu faz até deitado no chão, faz. Então faça aí, vai fazendo aí. Claro que se vocês tiverem aí, por exemplo, que eu tenho aqui a mesa da cozinha. Pronto. Tenho 2 mesas, né? A gestão de cozinha. Quando a gente faz na mesa, é nessa mesa que ele faz. E outra coisa, sobre mesa. Não adianta você ter uma mesa lá, mas só que a cadeira não convém com o tamanho da criança. Porque cada tamanho é uma cadeira diferente. A criança, se eu não estou enganada, a criança tem que alcançar os pezinhos no chão. Pra ser, sabe, uma mesinha, uma cadeira adequada para criança é assim. Tem que alcançar os pezinhos no chão. Tem que ser a altura da mesa para a altura da cadeira, assim, tem que ser o tamanho certo, onde a criança tem apoio ali com o seu bracinho. Então tem que ser ali até a altura da mesa, tem que ser de acordo com a altura da cadeira, onde ali a criança consiga apoiar bem o braço na mesa para conseguir escrever bem, né? Que ela consiga enxergar bem lá onde o começo do caderno, lá na frente, o começo do caderno, né? E até onde ele tá, né? Que é o final do caderno. Tem que ser tudo ali bem perfeitinho. Então, se for procurar perfeição, né? Mas, então, não tem nada disso. Até a mesa da cozinha eu acho que ainda nem dá pra ele. Por causa que a cadeira não, eu acho que não consegue encostar, alcançar o chão ainda. Mas é assim que a gente faz. Então não precisa esperar ter algo que você não sabe quando é que vai conseguir. Então age agora com o que você tem aí, certo? Mas sempre vá conversando com ele, né? Chamando ele pra mesa, dizendo que ela é melhor por causa disso, por causa daquilo, entendeu? Você vai falando que você sabe que precisa falar, que você sabe que é certo, entendeu? Vai conversando com ele até um dia você conseguir fazer na mesa. Quando ele tiver no tamanho certo, que você tiver a mesinha aí, né? Ou a mesa mesmo da cozinha que você tiver.
Ele não vai mais deixar de ir para a mesa. Ele vai, quando tiver a alturinha certa, já tá lá na mesa, né? A alturinha certa na mesa. Ou mesmo quando chega lá, ele já vai para lá, para mesa, canto certo de estudar. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Que Deus abençoe a todos vocês.